quero cumprimentar de uma forma especial, neste momento, coisa que eu não faço, aqueles que estão nos assistindo pela TV e nos ouvindo pela Rádio Senado. Porque o que trago aqui é talvez um tema que não é um tema regional do meu estado, não é um tema sequer nacional. Eu diria que é um tema institucional em nome da democracia brasileira. E começo dizendo, senador Paim, que todos os grandes temas de relevância e importância para o país, que refletem positivo ou negativamente na vida da sociedade brasileira ou que mudam até mesmo os rumos e os destinos do país, passam necessariamente por esta casa. São trazidos a esta tribuna, debatidos e votados neste plenário. Muitas vezes são temas da mais alta complexidade, então eles vão e voltam, como as marés, ora altas, ora calmas. Mas, às vezes, nós estamos diante de um tema tão complexo, tão difícil, que esses temas se transformam em verdadeiros tsunamis, devastadores, invadem as nossas consciências, tiram o nosso sono, fazem com que os debates sejam aqui os mais áridos possíveis, para que nós possamos chegar a um consenso e conseguir fazer, de acordo com a nossa consciência, aquilo que nos foi delegado pelo povo, votar cumprindo a Constituição Federal, respeitando este mesmo povo e honrando o Senado Federal. Sejam calmas como as marés ou tsunamis, esses problemas são sempre enfrentados por esta casa, presidente. São enfrentados através de ação, nunca por omissão, e através da coragem dos senadores e senadoras da República. É verdade que a maioria das demandas vem do mar revolto das ruas, e cada vez mais essas ruas divididas nos trazem demandas que dividem ainda mais a nação e nos dividem enquanto pares, enquanto colegas. Mas, neste momento, nós estamos diante de um assunto realmente espinhoso, delicado e institucional, que não foi provocado pelas ruas, mas pelas próprias instituições democráticas. Me refiro especificamente à decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que determinou o afastamento de um parlamentar, um senador da República, que não quer sequer réu, o afastamento de seu mandato e, por medida cautelar, o seu recolhimento noturno, restringindo o seu direito de ir e vir, sem autorização prévia do Congresso, no caso específico do Senado Federal. Quero aqui, portanto, dizer que o tsunami hoje tem nome, eu diria até sobrenome. O tsunami se chama crise entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado da República. Não vamos tampar o sol com a peneira, não vamos dar um nome de um mero embate, de uma mera discussão fruto do processo democrático. Não. Claro que faz parte do processo democrático e é saudável essa disputa, até a divergência de ideias e de posicionamentos. Mas aqui nós estamos um degrau acima. Aqui nós estamos falando de crise institucional, quando vemos um poder entrando na seara do outro, quando nós estamos vendo que nós temos, no princípio da separação dos poderes, no sistema de freios e contrapesos, nós estamos diante de um desequilíbrio e de uma desarmonia incompatível com a democracia e com os preceitos estabelecidos e assegurados na Constituição Federal. É esta crise que nós temos que debelar. Estava faltando diálogo, o diálogo é necessário. Estava faltando diálogo até o momento que o presidente do Senado foi até o Supremo Tribunal Federal conversar com a presidente do Senado Federal, foi conversar com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. O diálogo é fundamental para se restabelecer a ordem e o equilíbrio harmônico entre os poderes. Ali, naquele momento, se iniciou as tratativas, mas elas não podem parar. E nós estamos diante de um grande dilema, porque da mesma forma como o Senado Federal tem autorização para e tem o poder e deve realmente discutir essa questão no plenário, imediatamente após essa conversa, a presidente resolveu pautar a discussão e a decisão da primeira turma no plenário do Supremo Tribunal Federal. Se não faltassem obstáculos, um outro surgiu, senhor presidente. Qual foi? Simplesmente, por direito, os advogados do senador Aécio entraram com recurso. E aí nós entramos numa situação onde quase que sem saída.
E vejo uma dificuldade do Senado, senhor presidente, julgar hoje, neste momento, algo que ainda não tem trânsito julgado, algo que já tem pauta para ser deliberado pelo Supremo Tribunal Federal. O que não significa que na próxima terça-feira, após decisão do Supremo, mesmo que contrário aos interesses e ao que pensa a maioria do Senado, o Senado não possa revisitar a decisão do Supremo e dar um posicionamento diverso. Venho aqui numa preocupação de que essa anomia social que nós estamos vendo há mais de 3, 5 anos na sociedade brasileira, essa anomia que significa a descrença do povo nas suas instituições, onde o povo não acredita em mais nada, nem nos valores tão tradicionalmente constituídos, onde a sociedade já não acredita nas próprias instituições. Esse termo anomia, que não vem de agora, vem do século passado, anomia social, criado por um sociólogo francês, o brasileiro, como sempre o Brasil, muitas vezes tem condições de piorar o que já é ruim. Hoje nós não temos mais uma anomia social, nós estamos diante de uma anomia institucional. São as instituições que não se entendem, são as instituições que não dialogam, são as instituições que já não creem uma nas outras e não confiam uma nas outras. E não adianta aqui querer um poder enfraquecer o outro. Não adianta dizer, o poder legislativo está enfraquecido, quem perde com isso é a democracia, quem perde com isso é o poder executivo, quem perde com isso é o poder judiciário, senhor presidente. Porque se o sistema é harmônico, não há que se admitir e aceitar que um poder realmente enfraquecido não vá puxar o outro como num grande buraco negro, contaminando todos os poderes e todas as instituições. Os poderes estão enfraquecidos e com isso nós estamos diante de uma anomia institucional perigosíssima para a sobrevivência da nossa democracia. Eu já até me pergunto, senadora Gleice, senador Waldir Raupp, se já nós não estamos ameaçando a democracia, quando vemos, por falta de diálogo, por falta de harmonia, por falta de respeito entre os poderes, as ruas, por mais que sejam vozes dissidentes, clamando, descrentes, desesperançosas, por uma intervenção militar. Então, aqui, eu não estou discutindo causa, eu não estou entrando no mérito. Senadores têm que ser processados, julgados e condenados se cometerem qualquer crime, por mais ou menos nefasto que seja. O que eu estou aqui é defendendo a democracia, defendendo as instituições. Por isso, eu quero aqui, antes de conceder a parte, que eu não sei se vou ter, que eu estou nos meus últimos 2 minutos, eu quero aqui advogar. Advogar no sentido de clamor. Eu advogo que o Supremo Tribunal Federal, na semana que vem, revisite a decisão da primeira turma da mais alta corte. Revisite no sentido de reavaliar o afastamento preliminar, sem prévia autorização desta casa, de um parlamentar eleito pelo povo, eleito que foi o senador Aécio, pela vontade popular do Estado de Minas Gerais. Sem aqui, volto a repetir, entrar no mérito se ele deve ser considerado réu, processado e julgado. Isso cabe ao Supremo Tribunal Federal. Mas advogo ainda que esta casa aguarde até a semana que vem, porque houve um recurso do senador, portanto não há sentença transitada e julgado, nós não temos poder nem capacidade jurídica e constitucional de deliberar o que quer que seja. Advogo ainda que o Supremo reveja a questão de, sem autorização desta casa, um parlamentar poder ser restringido no seu direito de ir e vir, ainda que se dê o nome de medida cautelar restritiva de liberdade, recolhimento noturno, o que quer que seja, porque nós estamos falando de um parlamentar que representa o Estado da Federação Brasileira. Já se puder me dar apenas mais 2 minutos, eu agradeço. Eu advogo ainda que aí sim, se o Supremo Tribunal Federal não julgar semana que vem, ou julgar violando aquilo que entendemos ser os preceitos mais básicos da Constituição e do ordenamento jurídico constitucional, aí sim esta casa possa, na defesa não de um parlamentar, mas de uma instituição sagrada, a mais alta corte legislativa deste país, nós possamos estar deliberando. O que nós não podemos, é verdade, ficar com a espada de Damocles sobre nossas cabeças, nessa indecisão e nessa incerteza, mas também não podemos aumentar esse fosso, esse buraco negro, essa anomia institucional. Está na hora de serenidade do Supremo Tribunal Federal, que com a balança da justiça haja com a espada acima de tudo da sabedoria e do bom senso, e também serenidade desta casa, para que nós tenhamos aqui a consciência do nosso papel, mas também do nosso limite. Os ministros do Supremo Tribunal Federal têm como limite a mais alta carta
legal deste país, que é a nossa Constituição Cidadã. Da mesma forma, os senadores da República. Eu estou encerrando, senhor presidente, mas eu vi que o senador Raupp gostaria de dar uma parte. Eu não sei se é possível, eu pergunto a Vossa Excelência. Muito obrigada pela deferência. Com o maior prazer, senador Raupp. Acho que mais para lhe parabenizar pelo brilhantíssimo pronunciamento que faz nesta tarde. E eu venho alertando na tribuna do Senado Federal, senadora Simone Tebet, há muitos anos, não é de agora não, há muitos anos que falta diálogo entre os poderes. Desde quando começou a guerra da Câmara dos Deputados, sobretudo de um setor da Câmara dos Deputados com a presidente Dilma Rousseff, que eu vinha defendendo, conversando inclusive pessoalmente com os líderes dos poderes, com os presidentes dos poderes, para que houvesse diálogo. E o que está faltando é isso. Eu fico feliz porque eu soube hoje, o meu líder me falou ainda há pouco, Raimundo Lira, que o presidente do Senado Federal, o presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, está conversando com a presidente do Supremo Tribunal Federal, para tentar um entendimento sobre essa questão, sobre essa matéria. Não vou entrar no mérito de todo esse processo, mas eu defendo, sempre defendi e continuo a defender o que diz a nossa Constituição Federal, que os poderes têm que ser independentes, mas harmônicos, têm que viver em harmonia, tem que ter diálogo, tem que ter conversa. Enquanto os poderes não sentar na mesma mesa, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, vai continuar essa guerra, essa queda de braço que nós estamos vivendo hoje no país, e quem paga é a sociedade brasileira. Quem paga, como é que a economia vai se reerguer se os poderes estão em guerra, estão em crise? Não vai conseguir. Nós temos que viver em harmonia. Obrigado, senador. Obrigada, senhor presidente. Em um minuto eu encerro, justamente aqui agradecendo a benevolência de Vossa Excelência para fazer um clamor. Clamo ao Supremo Tribunal Federal, última trincheira das liberdades e da própria democracia, para que haja, na balança da justiça, com sabedoria e bom senso. Clamo coragem do Senado Federal, coragem para, neste momento, aguardar, semana que vem, se necessário, se posicionar, em nome da defesa de uma instituição sagrada, que é o Senado Federal para a democracia. De minha parte, como senadora da República por Mato Grosso do Sul, reafirmo aqui o meu compromisso com os princípios constitucionais e, acima de tudo, meu respeito ao povo brasileiro. É assim que votarei, é assim que vou votar sempre, em nome do povo de Mato Grosso do Sul e em nome do Brasil, porque o respeito ao povo e o meu respeito à Constituição brasileira são os faróis e as estrelas a guiar o meu trabalho no Senado Federal. Muito obrigada, senhor presidente. Senadora Simone, aproveitando um minuto que a senhora tem lá, e eu falo 30 segundos, só cumprimentar a Vossa Excelência. Já falei com Vossa Excelência na comissão, e a sua argumentação é sólida, é concreta. Se os advogados do senador em questão entraram no Supremo, não tem mais processo aqui. Consequentemente, o bom senso é o que a Vossa Excelência, corajosamente, mas com muita serenidade e equilíbrio, está recomendando. Não vamos votar essa matéria e deixar o Supremo decidir no dia 11, já que foi provocado pelo próprio senador que está em debate hoje, se vai ou não ser afastado. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigada, senador Paim.